queridos, mais uma vez nós vamos adorar o Senhor e que bom que você reservou esse tempo para adoração ao Senhor. Então quero convidar você a abrir as Escrituras em Deuteronômio, capítulo 12, nós vamos ler os versos 10 a 12. Repetindo, Deuteronômio, capítulo 12, versos 10 a 12. Diz assim as Escrituras: Mas passareis o Jordão, e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus, e vos dará descanso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguros. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. A esse lugar farei chegar tudo o que vos for ordenado, os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e os vossos dízimos e a oferta das vossas mãos e toda a escolha dos vossos votos, feitos ao Senhor. E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus, vós, vossos filhos, vossas filhas, os vossos servos, as vossas servas, e o levita que mora dentro das vossas cidades, e que não tem porção nem herança conosco. Vamos orar após lermos as Escrituras. Santo e eterno Deus, obrigado, Senhor, pela tua bondade, os teus cuidados. Te louvo, ó Pai, por esse momento que nós estamos aqui para adorarmos o Senhor e queremos que o Senhor fale conosco nesta noite, nesse tempo de adoração, através da tua palavra. Isso nós rogamos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus queridos, vamos lembrar que nós estamos com uma campanha e é importante que você divulgue esta campanha. Nós temos até o momento adquiridas 300 cestas, mas ainda estamos divulgando para que os recursos cheguem e compramos essas cestas com um passo de fé e certo de que o Senhor nos dará os recursos necessários para tal feito. Então, divulgue nos seus grupos de amigos, porque campanha é feita assim, fazendo divulgação e as pessoas vão aderindo, e é um momento realmente necessário que isso seja feito, mas também não se esqueça de você da sua contribuição, se você pode contribuir com uma cesta, com meia cesta, com um quarto de uma cesta, com um terço de uma cesta, não importa. Divulgue e participe, e o Senhor, nosso Deus, será contigo. Também quero falar aos amados sobre o nosso culto de oração. Tem sido muito bom, nós temos tido uma participação aí através dos aparelhos ligados, as pessoas compartilhando, dando boa noite, fazendo comentários. Então, nós temos tido um número muito bom. Mas, para a glória do Senhor, nós esperamos que esse número seja maior ainda. Ok? Então, reserve e prepare aquele tempo de quarta-feira, às 19h30, e vamos orar, vamos falar com o Senhor, vamos interceder uns pelos outros, e como os amados estão sabendo, temos várias pessoas com Covid, também com outras enfermidades, e é necessário formarmos uma parceria de oração em favor dessas pessoas, bem como em favor daqueles que estão ouvindo a palavra do Senhor e que precisam de Cristo Jesus em sua vida. Então, reserve o tempo de quarta-feira, às 19h30, e vamos orar, vamos interceder uns pelos outros. Nesse momento, nós vamos ouvir a música e logo depois nós vamos ministrar
a palavra do Senhor.
Como disse, nós iríamos meditar na palavra do Senhor após os louvores e ouvimos ótimos louvores que nos alegra, que nos estimula a adorarmos o Senhor a cada momento,
a cada instante. Nesta noite eu quero falar sobre este tema, alegria na adoração. E o texto que nós lemos no início do culto, obviamente que Deus está falando aos israelitas que eles adentrariam a terra prometida, mas é interessante que o verso 12 chama a nossa atenção para esse tema. E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. E aí o texto passa a descrever essa primeira frase, não é? Dizendo, vós, quem é que deve se alegrar diante do Senhor? Vós, vossos filhos, vossas filhas, vossos servos, vossas servas, o levita. Então, todos devem se alegrar perante o Senhor. Por isto que nesta noite, olhando para esse tema, esse texto, pegando esta frase, eu pretendo discorrer com vós outros esse tema, a alegria na adoração. E é interessante que, certa vez, um pintor de quadros quis se esmerar e se esforçou em pintar um quadro que representasse a última ceia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, depois que ele pintou esse quadro e ele trabalhou muito bem, ele colocou o quadro em exposição e ficou por perto, a fim de observar as reações dos que por ali estavam. Então, ele ficou ali, observando e ouvindo os comentários e tudo mais, e, de repente, ele percebeu que todos diziam coisas desse tipo. Como está lindo aquele cálice. Olha, você observou aquele cálice? Está muito bonito. Você percebeu o detalhe na toalha? Olha, mas como está perfeita aquela toalha, aquela mesa. Olha, que negócio esplêndido, muito bonito. Então, aquele que havia pintado o quadro, observando esses comentários, rasgou o quadro e explicou: eu pintei esse quadro para que fosse admirada a pessoa de Cristo, mas vocês não estão se alegrando com ele, mas estão vendo os acessórios e não estão olhando, de fato, para aquele que deve ser admirado e adorado. E esta adoração deve ser feita com alegria. Infelizmente, meus amados, isso ocorre com muitos de nós. Você se lembra quando você aceitou Cristo naqueles primeiros dias, nas primeiras semanas, nos primeiros meses, e por que não falar nos primeiros anos? Existia um brilho nos olhos, uma alegria, quando se falava, olha, vamos à casa do Senhor, vamos adorar o Senhor. Existia alegria, aquele brilho não faltava no seu rosto, nem nos seus olhos, mas com o passar do tempo, esse brilho pode ter se esvaído. Com o passar do tempo, esse brilho pode ter sido ofuscado. E hoje, quando se diz, vamos à igreja, vamos adorar o Senhor com alegria, congregacionalmente. Então começam a surgir aquelas, vamos dizer assim, aqueles itens pelos quais nós não queremos chegar à igreja para adorar o Senhor alegremente. E quais são esses itens? Por exemplo, está chovendo, está frio, está muito quente. Olha, então esses fenômenos da natureza aí estão impedindo um pouco de eu chegar na igreja hoje. Outros não gostam do pregador, ou foi ofendido pelo irmão tal.
Eu não vou à igreja adorar não, porque o culto é chato. Não tem algo que eu gostaria. A pregação é longa. E por aí vai. Percebe que é fácil você e eu começar a buscar coisas e acumular estas coisas em nós, e isto vai tirando a nossa alegria de adorarmos o Senhor. Mas, dito estas coisas, eu quero começar aqui com uma pergunta. Por que perdemos a alegria em adorar? Você já parou para perguntar de si para si mesma por que você perdeu a alegria de adorar? Por que você não tem mais aquele entusiasmo em sua vida para adorar ao Senhor? Por que você não tem mais aquele desejo de chegar à igreja e adorar ao Senhor coletivamente? Eu lembro que uma quarta-feira recente, o irmão Reginaldo, antes do devocional em 1 Coríntios 12, ele colocou lá no chat que os irmãos escrevessem o que está faltando, o que é que estão sentindo falta por a igreja estar fechada, não poder nos reunirmos. E os irmãos escreveram várias coisas. Olha, a comunhão, o abraço, o cantar junto, aquela conversa pós-culto. Irmãos, é interessante como nós sentimos falta de tudo isso. Mas em outros não há essa falta, eles não percebem essa falta. Por quê? Porque eles não têm a alegria em adorar ao Senhor. Então, por que perdemos a alegria em adorar? Vejamos nesta noite 3 razões pelas quais perdemos a alegria em adorarmos o Senhor. Primeira delas, pecado na vida. Primeira coisa, ou primeira razão que tira a nossa alegria de adorar ao Senhor, chama-se pecado. Irmãos, nós não podemos fazer vistas grossas para esse sujeito. Não podemos mesmo, porque ele atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Ele nos separa da nossa comunhão com Deus. Ele rouba a nossa alegria de adorarmos ao Senhor. E Davi, e conhecemos muito bem o que as Escrituras narram sobre o rei Davi, ele admite que a falta de confessar pecado o tornou sem alegria. Então, nós sabemos que somos pecadores, estamos em um corpo de pecado, mas ainda assim nós precisamos estar certos que Jesus Cristo nos perdoa de todos os nossos pecados. E nós precisamos confessar os nossos pecados a Ele, para que o pecado não tire a nossa alegria de adorarmos ao Senhor. Então, Davi relata que a sua vida ficou seca e sem entusiasmo, porque tinha pecado em sua vida e ele ainda não havia confessado este pecado ao Senhor. E ele diz mais: a mão de Deus se tornou um fardo sobre ele. Então percebe que o pecado vai causando muitos problemas e com isto tirando a nossa alegria em adorarmos ao Senhor. Vamos ler o Salmo 32, verso 3 e verso 4. Verso 3 diz assim: enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, enquanto calei os meus pecados. Então é importante, irmão, é importante, irmã. Pecou? Cometeu um pecado? Confesse esse pecado a Jesus. Não perca tempo, não deixe o dia passar, não deixe a semana passar, não deixe o mês passar, não deixe se completar um ano. Confesse imediatamente esse pecado ao Senhor Jesus. E Davi ainda diz mais:
porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. O meu vigor se tornou em sequidão de estio. Sabe como eu ilustro isto? Eu ilustro da seguinte forma: como eu e você podemos desfrutar o sabor de uma comida se o nosso paladar está amortecido? Não tem como nós desfrutarmos do sabor de uma comida se o nosso paladar estiver amortecido. E enquanto nós não confessamos o nosso pecado, é assim que nós nos sentimos, é assim que nós não conseguimos adorar o Senhor com alegria, por causa que o pecado está tendo um efeito em nossa vida. Agora, ao mesmo tempo que Davi descreve que o pecado é uma das razões para perdermos a alegria de adorarmos, ele também nos apresenta duas soluções. A primeira solução é que nós devemos confessar o pecado. Então, o Salmo 32:5 diz: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então, a primeira solução que Davi apresenta quando nós pecarmos é confessar o nosso pecado. E um outro texto de Provérbios 28:13: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Percebe? Deus está pronto a perdoar o nosso pecado. Basta confessarmos. Então, não deixe o tempo passar. Se há pecado, confesse. E não deixe, não permita que o pecado roube a alegria da sua adoração ao nosso Deus. Então, esta é a primeira solução que Davi apresenta: confessar. E a segunda razão, ou a solução que ele apresenta, é que nós devemos clamar a Deus para restaurar a alegria da nossa salvação. Ele diz isso no Salmo 51:12: restitui-me a alegria da tua salvação. É isso que nós precisamos. Irmãos, não podemos deixar que o pecado tire a nossa alegria de adorar. Lembre a alegria que você tinha em adorar o Senhor nos primeiros dias, quando você recebeu a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Eu pergunto, dentro de você está a mesma alegria daqueles primeiros dias, quando você recebeu a Cristo como Senhor e Salvador? Você tem a mesma alegria para ir à igreja e adorar o Senhor congregacionalmente? Você tem a mesma alegria? Então é importante que se peça, como Davi fez: restitui-me a alegria da tua salvação. E com certeza, irmãos, nós, com a alegria da nossa salvação, nos alegrando com a nossa salvação, nós vamos ter alegria para adorarmos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, por que perdemos a alegria em adorar? Primeiro, pecado. Segunda razão, o mundanismo. O mundanismo é uma segunda razão que tira a nossa alegria na adoração. Para o homem sem Cristo, a alegria vem do comer, beber e divertir-se. Pois para ele é isto que faz a vida valer a pena. Ele considera que é para isto que existem as coisas materiais. O mundanismo. Mas isto é para o homem sem Deus. Isto é para a mulher que não tem a Cristo. Isto é para o jovem que não tem a Cristo.
Isto é para o adolescente que não tem a Cristo. Isto é para o junior, a criança que não tem a Cristo. Ainda que Deus nos dá destas coisas ou coisas materiais, mas a nossa alegria não pode, não deve estar nestas coisas. O homem, sem Deus, ele se alegra nestas coisas, mas nós devemos nos alegrar em adorarmos ao Senhor. E se você lembrar do texto de Lucas, capítulo 12, Jesus narra uma parábola de um homem que tinha um campo. E esse campo, depois da terra ser trabalhada, a semente semeada, e chegou o momento da colheita. E o Senhor Jesus diz que o campo daquele homem produziu bastante. E o que aquele homem fez? Ele disse, olha, os meus celeiros são pequenos, eu vou derrubar esses celeiros que tenho, vou construir outros celeiros, vou pegar tudo que o meu campo produziu e vou colocar no celeiro novo, vou encher o celeiro. Então direi à minha alma, alma minha, tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga-te. Esta é a atitude do homem que não tem a Deus. Ele se alegra nos bens desta vida. E esta foi uma parábola que o Senhor Jesus contou sobre um homem rico. Mas também ele contou, em Lucas 16, a história de dois homens, um rico e um pobre. Né? Um rico e um pobre. O rico, o texto não dá o nome, e o pobre, a Bíblia dá o nome, Lázaro. E lá no texto de Lucas 16, verso 19, diz o seguinte, ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. O homem se alegrando nos bens desta vida, nas coisas materiais. Amados, quando nosso coração está dominado pelas coisas deste mundo, só encontramos a alegria nas coisas deste mundo. Então, nós precisamos tomar cuidado e não permitir que as coisas deste mundo tomem lugar em nosso coração e venhamos perder a alegria de adorar ao nosso Deus. Olha o que diz Lucas 12, 34. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, se nós permitirmos que a nossa alegria vá para as coisas materiais, automaticamente o nosso coração vai estar também nas coisas materiais. E o nosso coração precisa estar no Senhor, para termos a alegria de adorarmos ao Senhor e não nas coisas desta vida. Mas ainda assim, veremos duas soluções a mais em tudo isso que já falamos até aqui. Primeira solução, a transformação da nossa mente. Nós precisamos pedir a Deus que transforme a nossa mente. Quando a nossa mente estiver indo para as coisas materiais, para as coisas desta vida, para as coisas que este mundo nos oferta, nós precisamos pedir ao Senhor misericórdia e que Ele transforme a nossa mente. Olha o que diz Romanos 12, versos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E verso 2, e não vos conformeis com este século. A palavra século aí pode ser também
traduzida como mundo. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Percebe, meus queridos? E não vos conformeis com este século, mas vamos pedir a Deus que Ele transforme a nossa mente. E assim nós vamos adorar o Senhor com alegria, experimentando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Além de nós pedirmos a transformação da nossa mente, buscarmos ao Senhor em oração, pedindo esta transformação, também nós não podemos amar o mundo. Não podemos amar o mundo. Olha o que diz 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós não podemos amar o mundo. Precisamos tomar muito cuidado com isto. E, meus irmãos, hoje nós recebemos tantas sugestões para amarmos o mundo, que nós precisamos ter muito critério, muito cuidado e dizer não, o meu amor, o meu coração é do Senhor. Tiago 4,4, ele nos faz uma advertência que julgo tremenda. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Interessante, né? Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Percebe? É importante não amar o mundo. É importante amar o Senhor. É importante pedir que Ele transforme a sua mente e que, de fato, você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, como amigo de Deus, adorando com alegria. Porque perdemos a alegria em adorar. Primeiro, nós vimos pecado na vida. Segundo, nós vimos o mundanismo. E terceiro, falta de gratidão. Falta de gratidão. Irmãos, poderíamos definir gratidão como apreciar a graça de Deus. Porque gratidão vem de apreciarmos a graça de Deus. E observe que ele diz que na sua plenitude, ele tem nos dado graça sobre graça. Nós precisamos apreciar a graça de Deus. Em todas as coisas, em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos apreciar a graça de Deus com a família que Ele nos deu. Nós precisamos apreciar a graça de Deus com o emprego, o trabalho, a profissão que Ele nos deu. Nós podemos apreciar a graça de Deus, a família que Ele nos colocou, e essa espiritual. Nós podemos apreciar a graça de Deus com o local que Ele nos deu para nos reunirmos congregacionalmente e adorarmos a Ele. Percebe que nós temos muito que apreciar a graça de Deus? Então, por tudo isso, nós precisamos ser gratos. E a falta de gratidão é uma das razões que pode tirar a nossa alegria na adoração. Meus queridos, o pecado da ingratidão pode ser sutilmente
que entra em nosso coração. Ou seja, o pecado da ingratidão pode entrar em nosso coração sutilmente. E nós, quando darmos conta, ele já está instalado lá em nosso coração e nós não conseguimos mais ser gratos ao Senhor. E não sei, mas reflita se em algum momento na sua jornada cristã você chegou a pensar: acho que mereço mais bênção do que aquelas que Deus tem me dado graciosamente. Olha, isso é uma atitude de ingratidão. É o pecado da ingratidão instalado lá no seu coração. E isto pode acontecer com todos nós. De repente você está dizendo: não, eu sou grato a Deus, isso não acontece comigo. Tome cuidado. Ficamos, muitas vezes, meus amados, por isso que eu digo, precisamos tomar cuidado, porque ficamos, muitas vezes, com a sensação de que temos recebido de Deus menos do que o que merecemos. Às vezes ficamos com essa sensação que estamos recebendo de Deus menos do que aquilo que merecemos. E sabe quando isso se torna mais evidente e é mais forte ainda? Quando passamos a observar o sucesso dos outros. Então tome cuidado, porque assim perdemos a alegria em adorá-lo, porque nós achamos que ele está nos dando menos do que o que nós merecemos. E tem um exemplo prático nas Escrituras. O povo de Israel é um exemplo prático disto. Sempre o povo de Israel achava que faltava alguma coisa. Ora era água, ora era comida, e assim por diante. E eles não viam tudo o que Deus estava fazendo por ele, toda a ação de Deus na vida deles. Ele sempre estava achando que faltava mais alguma coisa. Então, tome cuidado, vigie, porque a falta de contentamento levou aquele povo a uma vida de murmuração, falta de gratidão. Então, aquele povo passou a murmurar. E, às vezes, você também pode ter cometido esse pecado da murmuração, porque faltou gratidão em seu coração. Confesse ao Senhor esse pecado. Reconheça a bondade dele na sua vida, porque é sobre a bondade dele que quero apresentar duas soluções para a falta de gratidão. Primeiro, considerar que temos recebido muito mais do que merecemos. Você já parou para refletir sobre isso? Que você tem recebido muito mais do que o que você merece? Ah, pastor, o senhor pode falar do senhor, que o senhor tem recebido muito mais do que o senhor merece. Eu não. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Nem você, nem eu, nem ninguém no planeta Terra merecia o perdão dos pecados. Porém, o nosso Deus deu a mim e a você, e a tantos outros que já recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, e está disposto a dar a mais tantos, desde que reconheçam que são pecadores e recebam a Cristo como Senhor e Salvador. Ele está pronto. Então, por isso que eu digo, ele dá muito mais do que aquilo que nós merecemos. E quando falamos de coisas desta vida, em 1º livro de Crônicas, 29:12, está escrito: riquezas e glória vêm de ti. Riquezas e glórias vêm de ti. Tudo vem de Deus. Então, tudo que você tem hoje, foi Deus quem te deu. Não foi o teu braço, não foi a tua força, não foi o teu entendimento. Foi Deus quem te deu.
ainda que ele permitiu você usar o braço, usar a sua força, usar a sua inteligência. Mas saiba que sem Deus você não teria nada disso, muito menos condições para tais coisas. Então, riquezas e glórias vêm de ti. E um outro texto de 2 Crônicas 1:12, que diz o seguinte: e te darei riquezas, bens e honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, e nem depois de ti haverá. Meus irmãos, diante desses textos, precisamos aceitar que todas as bênçãos de Deus que vêm sobre nós são imerecidas, porque nós não merecemos. Somos pecadores e o que merecemos é a condenação eterna. É isso que merecemos. Mas Deus nos tem dado vida em Cristo Jesus. Deus tem nos dado acesso ao trono da graça em Cristo Jesus. Deus tem nos dado o perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus. Então, tudo que nós temos vem de Deus. Tem nos dado a oportunidade de conhecê-lo. Ele tem nos dado o privilégio da comunhão. E mesmo assim, achamos isso pouco? Não, não podemos. Temos que entender que Deus é gracioso para conosco. A segunda solução, vamos lembrar os benefícios que Deus nos tem feito. Você consegue lembrar de tudo que Deus já fez na sua vida? Olha o que diz o salmista no Salmo 40, verso 5. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Será que você consegue se colocar na mesma posição do salmista? Entendendo que são muitas as maravilhas que Deus tem operado em sua vida? E isto nos leva a adorá-lo alegremente. Como diz um refrão de um hino que nós cantamos: conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão, uma a uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Mas aí você diz: pastor, eu sou grato a Deus por tudo. Então eu quero fazer uma pergunta. Quanto tempo dura a sua gratidão? Quanto tempo dura a sua gratidão? Quando lemos Lucas, capítulo 19, versos 37 e 38, aquele texto aponta que a gratidão da multidão dos discípulos de Jesus durou apenas alguns dias. Por isso que perguntei: quanto tempo dura a sua gratidão? Lucas 19, 37 e 38. E esse texto é interessante que ele descreve a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, aclamado pela multidão dos discípulos, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Bendito é o Rei. Os discípulos estão clamando, estão gratos, estão jubilosos. E isto ocorreu, meus amados, no domingo, início da semana da crucificação. Quando Jesus foi preso e condenado, a voz da multidão dos discípulos mudou completamente. Isto foi em uma sexta-feira. E qual era a voz deles? Crucifica-o, crucifica-o. Percebe? A gratidão daqueles discípulos durou apenas alguns dias. No domingo, eles estavam cantando: bendito és tu.
Na sexta, eles estavam clamando: crucifica-o, crucifica-o. Quanto tempo dura a sua gratidão? E quero terminar dizendo o seguinte: certamente você pode oferecer algo melhor a Deus. Você pode adorar o Senhor com um coração firme, com um coração amoroso, com um coração que fique longe do pecado, com um coração que lhe seja grato. E por que não dizer, com um coração que o adore com alegria todos os dias da sua vida, assim como o salmista fez no Salmo 103, verso 2. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Percebe, meus amados? É isso que você deve fazer. Não se esqueça. Bendiga o nome do Senhor. Adore ao Senhor com alegria. E digo mais, amados, adorar a Deus sempre deve ser motivo de alegria. Então, obrigado por estar conosco esta noite. E você que de repente está nos ouvindo e não consegue adorar ao Senhor porque não tem a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, entre em contato conosco e nós vamos te apresentar Jesus e você pode recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Vamos orar e vamos encerrar o nosso culto. Santo e eterno Deus, obrigado ao Pai por esse tempo, obrigado pela Tua palavra que abrimos e lemos esta noite e queremos pedir que o Senhor aplique a mesma em nossos corações para que venhamos dar uma resposta plausível ao Senhor. Então, assim oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Tenham todos uma boa semana.